Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, versos 7 e 8, Paulo fala a respeito da glória de Cristo. E se o ministério da morte gravado com letras em pedras veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Amados, nós precisamos compreender aquilo que Paulo está tentando ensinar aqui para a igreja de Corinto, porque essa realidade ela se aplica a nós também, principalmente nos nossos dias, diante da igreja que nós estamos vendo e da postura de igreja que está diante de nós. A necessidade de estar envolvido na glória de Cristo ou de alcançar a glória de Cristo, ela é real. Eu e você precisamos estar diante do mesmo contexto em que Cristo está. Eu e você precisamos estar no exato lugar onde Cristo está. A glória dele precisa nos envolver. E nós precisamos correr essa corrida, amados, até que alcancemos essa glória, até que ela se revele a nós. Mas nós precisamos correr na direção certa, conforme o contexto correto, porque conforme Paulo coloca aqui, amado, existe duas formas de você enxergar a glória. E Paulo pontua Moisés e a geração de Moisés e toda a gama de milagres que eles viveram e viram, mas ele fala de uma glória que é exatamente o ministério do Espírito. Então ele faz aqui uma comparação e tenta orientar os coríntios com relação a essas duas verdades para que eles pudessem percorrer o caminho certo. Amados, dentro do texto de Paulo, se nós observarmos, Paulo inicia aquele texto no verso 7 falando da realidade vivida no passado e a realidade do evangelho que ele estava pregando naquele momento, o evangelho de Cristo, que agora é representado ali na pessoa do Espírito. Irmãos, vamos pensar sobre isso. Pensar sobre essas questões, na realidade, traz um entendimento claro, analisar esse texto de Paulo, traz um entendimento claro de que o reino de Deus, ou a glória de Deus, ela não está envolvida nos milagres. É claro que Paulo não desmerece os milagres e os acontecimentos, porque assim como ele chama de ministério da morte, ele também fala que veio em glória. Esse ministério de Moisés foi apresentado em glória. É claro que isso tem o seu valor, mas nós precisamos ter em mente, amados, uma certeza. O reino de Deus não é sinais e maravilhas. É também, só que ele não se pauta nisso. Ele é muito mais do que isso. Os sinais e as maravilhas e os milagres como um todo é apenas uma representação da glória que já existe dentro de nós. Nós não podemos inverter a ordem desses fatos, amados, porque senão nós podemos cair no erro de ficar buscando contextos no intuito de encontrar a glória de Cristo, a pessoa de Cristo, e no final nós não iremos encontrar. Veja, amados, se essa ideia de Paulo não caracteriza muitas vezes o que eu e você fazemos quando nossa visão de glória de Deus está pautada em milagres, em movimentos, em grandes cultos. Veja uma coisa, se nós nos pautarmos nisso, tudo que eu e você iremos conseguir da parte de Deus são momentos de euforia, são picos de fé. E no final, amado, tudo aquilo acabará por passar e não vai gerar em nós nenhum tipo de transformação, vai apenas nos ofertar bons momentos na presença de Deus. Veja o que todos aqueles milagres fizeram com a geração de Israel naquele período de Moisés. Não fez exatamente nada. Não importa o tanto de milagres que eles viram, eles em nenhum momento tiveram suas vidas transformadas, seu coração transformado, eles não mudaram a atitude, mas certamente gozaram de vários momentos de glória na presença de Deus. Certamente viram o esplendor da glória, glorificaram, sentiram-se felizes, e isso é tudo que esses momentos podem oferecer para nós.
são apenas picos de fé, momentos de euforia isolados. Por isso Paulo fala que essa glória de Moisés, ela era transitória, porque ela veio, ela cumpriu o seu propósito e ela passou, ela foi, ela não fica, ela já não permanece. Amados, essa glória, ela não tem poder de nos transformar, ela apenas nos causa esses momentos de glória. E não é isso, a glória de Cristo não é momentos. Amados, a glória de Deus é muito mais do que isso, mais do que simples momentos, mais do que boas lembranças de um dia lá atrás no passado, em algum lugar onde nós sequer nos lembramos mais, mas vivemos uma experiência bacana, num culto, num acampamento, num evento. Amados, não se trata disso. Nós não somos os únicos, não, amados, que cometeram esses deslizes. Se nós analisarmos o texto de Lucas 9, do verso 28 em diante, nós vamos perceber ali que também os apóstolos foram envolvidos e, de uma certa forma, iludidos por esse contexto de milagre. Lá em Lucas 9, eu sei que você se lembra, fala do Monte da Transfiguração. Amados, nós temos ali o relato de vários milagres, sabe? E nós costumamos falar de muitos deles, mas o mais importante deles é o que passa batido aos nossos olhos e nós normalmente não nos atentamos. Sempre que lembramos daquele monte da transfiguração, dos ocorridos ali, amados, vem à nossa mente Jesus transfigurado, vem Moisés, vem Elias que aparecem, vem a nuvem luminosa que envolve, a voz que brada do céu. Irmãos, esses fatos todos deixaram os 3 apóstolos eufóricos, com toda certeza. Pedro já nem mesmo queria ir embora dali. Pedro entendeu que aquele local de glória era o maior de todos, era o lugar, era onde ele deveria ficar para sempre. Pedro se esqueceu totalmente até do chamado, do propósito de Deus na vida dele. Ele não queria mais ir embora dali, amados. Veja como que esses momentos de milagres, de sinais, se não bem interpretados, eles podem gerar confusão. Eles podem fazer com que aquilo que é prioridade, aquilo que é glória real, de repente deixe de ser. E nós vamos passar a priorizar estes momentos de euforia e, de uma certa forma, ficaremos aprisionados a isso e dependentes disso. Amados, os milagres, eles aumentam a nossa fé, têm o seu valor, isso é verdade. Mas os milagres não solidificam nossa fé, não geram bases em nós. Veja como o grande milagre daquele dia, meus irmãos, não foi percebido. Ele está escrito exatamente no verso 31. E não é o verso que fala da aparição de Elias, de Moisés, da nuvem, da voz. É o verso que diz e que relata o propósito da presença de Moisés e Elias naquele monte junto a Cristo. O verso 31 diz assim: os quais apareceram em glória, falaram da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Amados, esse versículo aqui mostra o objetivo de Moisés e Elias estarem ali. Veja que a palavra partida aqui nesse texto é a mesma palavra usada para êxodo. Se você buscar nas traduções, você vai observar isso. É a mesma palavra usada para êxodo, ou seja, libertação, porque êxodo representa libertação. E dentro desse contexto aqui, relatado no Evangelho de Lucas, a palavra aqui faz menção à cruz. Moisés e Elias foram ali para falar com Cristo a respeito da cruz. Foram ali para fortalecer a Cristo, para que ele pudesse enfrentar a cruz, porque ele já estava no prazo, nos dias de ir a Jerusalém, quando então iria ser consumado todo o processo da sua crucificação. Mas alguém aqui, amados, poderia dizer, mas esse foi o maior milagre? Eu digo sim, amados, esse foi o maior milagre, porque mais do que ver Moisés e Elias, mais do que ouvir a voz, mais do que ver a nuvem luminosa, foi Cristo ter recebido forças para enfrentar a cruz, porque a cruz é de fato o maior milagre de todos, amados. Mas
Naquele momento os apóstolos, eles não perceberam isso, eles não viram isso. Assim como eles, amados, nós nos ligamos em fatos que os olhos naturais podem ver para alicerçar nossa fé, para nos sentirmos de algum modo animados ou fortalecidos. Nenhum desses momentos eufóricos, sinais diversos que sejam, pode nos oferecer a glória real, a glória que está na cruz. Veja, mar se abrindo, maná que desce do céu, água brotando da rocha, nuvem de glória, coluna de fogo, cego enxergando, paralítico andando, rosto transfigurado, Moisés, Elias. Nada disso nos oferece o que a cruz fez e faz por nós diariamente. É na cruz que eu e você somos vencedores. É na cruz que encontramos força. É na cruz que habita a nossa esperança, a nossa alegria. É lá que aprendemos a amar, a perdoar, a compreender. É lá, amados, que nossa vida ganha sentido. Lá está o perdão para os nossos pecados. E é lá que habita a nossa salvação. A glória que eu e você precisamos buscar, ela está na cruz. Amados, esse foi o maior milagre de todos revelado no Monte da Transfiguração, o fortalecimento que Cristo recebe para que ele pudesse ir à cruz e selar de fato a nossa vitória, a nossa salvação e a bênção maior. A glória de Cristo, amados, ela sim, ela está nos milagres, nos sinais, mas elas não podem nos ser por base. Paulo tenta colocar esse pensamento para os coríntios, afirmando que toda a gama de milagres, amados, tudo isso é passageiro. No entanto, a glória do ministério do Espírito é eterno, porque ele não gera em nós momentos eufóricos, ele nos sela para a eternidade, ele nos sela para uma vida com Deus eterna, ele faz com que o nosso nome passe a ser escrito no livro da vida. Não são momentos que eu e você precisamos, nós precisamos, amados, da glória real, o ministério do Espírito em nossa vida. Irmãos, por que correr tanto, esperar tanto e procurar tanto por algo que está ao alcance das nossas mãos? Os milagres, eles têm todo o seu valor na caminhada, no processo, mas veja, eles devem ser uma consequência ou a revelação da glória maior que habita dentro de nós. Percebe? Nós não podemos mudar a ordem desses fatos. Nossas maiores experiências com o Pai, o desfrute da glória do Pai, a instalação do reino em nossa vida não é conquistado por sinais, por maravilhas, por grandes cultos. Isso, amado, se dá no íntimo da nossa vida, no nosso quarto, com a porta fechada, quando prostramos nossos joelhos no chão e sem interesse algum nós nos quebrantamos ante a presença de Deus. Nós estamos falando aqui de intimidade, amado, de intimidade com Deus. Por isso Paulo afirma que a glória maior é essa que ele estava tentando mostrar aos coríntios, é essa que eu e você temos acesso todos os dias através do Espírito, essa que não é transitória, que não se dá em momentos, que não gera em nós momentos, mas que nos transforma e nos enxerta, nos leva a uma realidade sobrenatural, não compreendida fora do contexto da fé. Nós não precisamos ver os milagres, não precisamos ver o mar se abrindo, não precisamos ver o maná que desceu, não precisamos ver a nuvem de glória para ter a certeza de que a glória de Cristo nos envolve, amados. É algo diário, é a transformação diária que eu e você vivemos na presença de Deus. É o desfrute diário, é a certeza de para onde vamos. A glória de Cristo vai muito além do que momentos eufóricos ou picos de fé ou grandes encontros. Eles têm seu valor. Como também Paulo não menosprezou o ministério de Moisés, mas disse que sim, esse ministério, ele vem em glória para nós. O que ele estava dizendo, amados, é que agora existe algo que não é mais transitório, que não é mais passageiro, mas é eterno.
não gera em nós momentos, mas nos sela para a eternidade. Amados, vamos crer em Deus e buscar esta glória, porque de fato é neste contexto de glória que Cristo habita. Nós não precisamos correr de um lado para o outro tentando compreender ou alcançar o reino de Deus. Ele está ao alcance das nossas mãos ou ao alcance dos nossos joelhos, se nós dobrarmos e quebrantarmos nosso coração. Amados, nós vamos passar a contemplar a glória de Cristo na nossa vida. Creia nessa palavra, meu irmão, em nome do Senhor Jesus. Feche os teus olhos, se você puder, aí aonde você está. Pai, nós queremos te dar graças, Senhor, por todas as coisas, Pai. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem nos revelado aquilo que de fato tem valor, aquilo que é glória real, Pai. Nós sabemos o quão bom é estar nos grandes encontros, estar envolvido nos cultos, contemplar os sinais, as maravilhas e os milagres, ó Deus. Mas nós temos algo que vai muito além destas coisas. Nós não dependemos, Pai, destas coisas. Nós temos a Sua presença conosco a nos fortalecer todos os dias. Ó Pai, nos ajuda a caminhar contigo, compreendendo que Sua glória é revelada a cada segundo, Pai, da nossa vida. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós oramos a Ti com fé e com gratidão, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.